Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de contabilidade avançada. E hoje nós vamos tratar desse tema aí que você vê em tela, cisão, fusão e incorporação. Nós vamos trabalhar os slides de número 27 a 34 aí do conjunto de slides que estamos utilizando atualmente. Ou seja, nós vamos até o final dele agora, encerramos esse conjunto de slides, para daí na semana que vem começarmos um assunto novo, né? É um assunto já voltado à conversão das demonstrações contábeis para moeda estrangeira. Mas por hoje, por enquanto, vamos trabalhar fusão, cisão e incorporação. E olha, até agora a gente viu vários cálculos um tanto complexos, se não são complexos, são bastante trabalhosos, né, na consolidação das demonstrações contábeis, nos outros procedimentos, como ajuste ao valor presente, teste de redução ao valor recuperável, valor justo, entre outras situações, né? Aqui é bem fácil. Os procedimentos contábeis ligados à fusão, cisão e incorporação são muito simples, como a gente vai ver agora, explorando o conjunto de slides, e depois na sequência da lousa virtual, tá? Então vai ser uma semana de descanso para vocês aí, tá? Vou me reposicionar aqui para podermos dar continuidade. Ok. E vamos em frente. Bom, fusão, cisão e incorporação. Temos aí a definição de cada um dos três termos, é fácil de entendê-los, né? Os termos equivalem aos mesmos conceitos que podemos utilizá-los no nosso dia a dia, né? Como cisão, separação ou divisão, aí no caso é uma separação entre empresas, né? Então existe a empresa A, e da empresa A talvez um dos sócios saia daquela empresa e surge a empresa B a partir daquele conjunto. A continua existindo e B surge também. Fusão, essa a gente ouve falar de vez em quando aí no noticiário econômico, quando duas ou mais empresas se juntam, se unem, né, elas se fusionam e surge uma terceira empresa, surge um terceiro grupo. Esta é a fusão. E incorporação, aí é quando uma empresa compra outra, né, uma empresa incorpora a outra, como a gente vê, uma empresa é totalmente absorvida pela outra. Né? Então existe a incorporadora, aquela que faz o investimento, aquela que compra a outra empresa, e a incorporada, a que deixa de existir, né? Que passa a ser totalmente da incorporadora. Seguindo aí então, olha aí, cisão, procedimentos necessários para a realização da mesma, né? Levantar as demonstrações contábeis da sociedade a ser cindida, né? Então ela vai ser dividida, você precisa levantar as demonstrações contábeis. Importante aqui, cisão e os outros procedimentos também são em cima do balanço patrimonial. As contas de resultado já estão encerradas, lucro ou prejuízo já transferido para o patrimônio líquido. Esses valores não serão trabalhados mais, né? A gente não trabalha DRE, trabalha apenas balanço patrimonial nesses processos. Encerrar os respectivos livros contábeis, né, e transferir os valores respectivos de ativo para passivo para a sucessora, aumentando o capital da mesma empresa que receberá a cisão do patrimônio, né, como a gente vê aí nos procedimentos. No slide seguinte, aí um exemplo. Cisão, portanto, em tela aí no slide 29. Balanço patrimonial. Essa aqui vai ser a nossa empresa beta, tá? Que nós vamos trabalhar no exemplo. O balanço patrimonial dela está todo aqui construído. Slide seguinte, slide 30. Ocorreu a cisão já. Então, vamos supor aqui a empresa tem alguns sócios, um deles detém 25% do capital e decidiu, por alguma razão, cindir, sair daquele grupo econômico. Ele vai levar os seus 25% com ele e formar a empresa alfa. Olha o que acontece aí. Coluna inicial, a gente tem os valores patrimoniais iniciais da empresa beta. A coluna do meio são os valores que vão constituir a empresa alfa, que surge da cisão. Você pode calcular aí, todos esses valores equivalem a 25% dos valores originais no balanço patrimonial de beta. E temos a terceira coluna ali que mostra os valores patrimoniais de beta pós-cisão. Que aí, é claro, eles vão equivaler à diferença, né, entre beta original menos alfa, que é a empresa que surge da cisão. Detalhe importante na cisão aí, tá? A gente vê aqui nessa tela de exemplos ali, por exemplo, ali, Caixa tinha um valor de 100 mil e ele foi fracionado nos 25%, surgiu ali 25 mil para a empresa alfa. E ficou 75 para a beta. Com o dinheiro a gente consegue fracionar sem qualquer problema, né? Os valores em dinheiro são fracionados, você consegue respeitar uma escala percentual ali. Mas será que a gente consegue respeitar essa escala percentual, por exemplo, também nos estoques? Será que eu consigo separar 25% dos estoques para entregá-los à empresa alfa? Em muitos casos, sim, é bem possível.
Mas e quando a gente entra no imobilizado? Estamos falando de terrenos, de máquinas, de equipamentos. Será que é possível essa cisão de forma adequada, como a gente está vendo aqui? Aqui, o procedimento de cálculo é bem simples, né? Encontrar 25% de beta e alfa terá direito a esse valor. Aqui no imobilizado encontramos 75 mil, alfa tem direito a 75 mil do imobilizado original de beta antes da cisão. Mas o que equivale a esses 75 mil? Que equipamentos vão entrar nessa discussão? Aí, claro, é um processo de negociação, você tem que ajustar os itens devidos aí. Talvez nem todos os equipamentos sejam cindidos com essa mesma proporção, porque eles podem afetar a capacidade de produção de uma empresa ou outra. E aí, durante esse processo de cisão, ocorre uma negociação para que sejam respeitados os percentuais gerais, no caso aqui do nosso exemplo de 25%. Tá? Então não quer dizer que sempre, com precisão absoluta, caso do imobilizado e outras contas, pode acontecer no estoque, por exemplo, a cisão será perfeita, será com aquele percentual exatinho de valores determinados ali no processo que está acontecendo. Então pode ser que alguma negociação de ajustes ali seja necessário para evitar perdas de uma empresa ou outra, ou às vezes até porque não é possível mesmo fazer a cisão. Né? Talvez você não consiga calcular em separado, em virtude das características dos imobilizados das empresas, a separação adequada. Tá? Então, algum ajuste aqui, algum acordo vai ter que ser necessário nos processos de cisão sobre determinadas contas ali. Imobilizado é certeza que ele tende a ser afetado assim. Pode afetar também a questão dos fornecedores, né, lá no passivo, porque quem vai ficar com quais dívidas ali no processo, né, então deve ter uma negociação maior ali no processo de cisão envolvendo essas contas também. Tá? A essência é isso mesmo, é aplicar o percentual, encontrou o percentual devido a ser cindido e faz a devida separação das demonstrações contábeis, no caso, o balanço patrimonial. Mas, na prática, tem que ficar atento a esses detalhes aí que eu comentei agora. Seguindo agora aí, vamos para fusão. Então, duas empresas, empresa A mais empresa B, decidem se unir e surge a fusão A e B. Surge a terceira empresa ali, a empresa A e B. Né? Simplesmente estamos totalizando os capitais, os ativos e passivos de ambas as empresas. Como você pode ver aí, coluna inicial, coluna A da empresa A, temos os valores patrimoniais da mesma. No meio aí a empresa B, com seus respectivos valores. E a terceira coluna, fusão A e B, nada mais é do que a soma de cada um dos valores elencados aí na horizontal. Então se a gente somar 50 mil de caixa de um mais 10 mil de caixa de outro, encontramos os 60 mil reais descritos aqui. Então o procedimento aqui é bem simples. O procedimento contábil, óbvio também, estamos falando de duas empresas que estão deixando de existir para surgir outra. O procedimento contábil aqui é zerar os valores patrimoniais em ambas empresas, A e B, e, respectivamente, reconhecê-los como surgimento na empresa nova, ali no caso a fusão A e B, que surge aqui nesse processo de fusão entre as empresas. E agora, incorporação aí, o terceiro dos procedimentos. Passos importantes, né? Procedimentos importantes ali. Deve ser aprovado em reunião de sócios ou assembleia geral em ambas as empresas envolvidas, né? Porque vai ocorrer uma incorporação aí, ambas precisam aprovar. Equipe de auditores será nomeada pela incorporadora, então vai ter auditoria nesse processo aí para checar se está tudo correto, obrigatório isso. Os laudos devem ser aprovados pela incorporadora. Olha só. Os sócios ou acionistas da incorporada devem declarar a extinção da personalidade jurídica da mesma. Então o que a gente tem aqui? No caso aqui do nosso exemplo, né? Beta incorpora alfa, como veremos a seguir. Vamos já virar o slide. Então, alfa vai deixar de existir. O que a gente vê em tela aí é um quadrinho com o balanço patrimonial da empresa alfa e com as respectivas contabilizações que zeram a empresa, que fazem com que ela seja extinta. A gente zerou todos os ativos, creditando-os, né, e debitando as contas de passivo e PL para que elas fiquem zeradas, como a gente vê aí na coluna saldo final. Zeramos os valores na empresa alfa. E, por sua vez, a empresa beta, no nosso slide 34 aí, ela absorve todos esses valores, claro, aí ela faz a operação contrária, ela debitará os ativos oriundos de alfa, creditará passivos e contas do patrimônio líquido oriundos também da empresa que foi incorporada, chegando ali no saldo final da situação
pós-incorporação. Tá? Então, esses são os procedimentos que a gente está vendo nessa semana de hoje, né? Fusão, cisão e incorporação. Na sequência, a gente entra na nossa lousa virtual para dar uma recapitulada geral desses procedimentos e verificar um pouco mais a questão das contabilizações. Mas como você pode ter visto aí, são procedimentos simples, não são procedimentos fáceis de fazer em termos contábeis. Claro, há alguns procedimentos jurídicos aí, observação legal e algumas negociações que precisam ir para a mesa aí entre as empresas antes de fazerem suas respectivas cisão principalmente, mas também na incorporação e na fusão. Mas, de certa forma, o procedimento contábil é relativamente simples a ser executado aí, tá? Então, vamos lá para a nossa lousa virtual. De volta agora aí na nossa lousa virtual, recapitulando aí os conceitos, portanto, vamos começar com a fusão, tá? Então, vamos imaginar aí, no nosso quadro, temos a empresa A mais a empresa B, igual a uma nova empresa. Nesse caso aqui, vamos chamá-la aí de empresa A mais B. Okay? Então, esse é o processo de fusão. A incorporação. Nós temos uma determinada empresa que vai incorporar outra. Então, nós temos a empresa A. Ela aí negociou com a empresa. Vamos agora para a incorporação. É quando uma empresa vai absorver, vai incorporar uma outra. Então, nós temos aí no nosso exemplo a empresa Alfa. Alfa irá incorporar a empresa Beta. Portanto, no processo de incorporação, Beta passa para a Alfa e deixa de existir, né? Alfa absorveu Beta. E na cisão, temos uma determinada empresa, por alguma razão, ela vai cindir parte dela, né? Pode ser como no exemplo anterior, né? Um dos sócios da empresa quer sair e vai levar sua respectiva parte no capital. No caso aqui nós temos a empresa Gama. Dentro da empresa Gama tem um determinado sócio ali que é responsável por uma boa parte do capital e por sua vez esse sócio quer sair do grupo e formar a empresa Delta. Então no processo de cisão, vamos imaginar aí que ele detenha 25% do seu capital, claro, Gama continua com seus respectivos 75% e surge a empresa Delta, oriunda ali dos 25% que estavam em Gama e que agora constituem uma empresa própria. Um pouco de contabilização aí nos procedimentos. Aí, contabilização na fusão, né? Empresa fusionada deve zerar seus respectivos saldos patrimoniais. Vale relembrar aí também, a gente trabalha só com o balanço patrimonial nos processos de fusão, cisão ou consolidação. A DRE já foi encerrada. Então, o que nós temos aqui, quando as empresas vão fazer a fusão, elas devem, aquelas que serão fusionadas, né, encerrar seus respectivos passivos e ativos, claro, debitando passivos e creditando ativos, observando também o cuidado com as contas retificadoras, né, aí o procedimento é ao contrário aqui, e a nova empresa, por sua vez, faz os procedimentos como se ela tivesse sendo aberta uma empresa nova, né, ela está adquirindo novos itens para os seus ativos e para os seus passivos, consequentemente, ela aumenta os respectivos saldos ali, né? E na incorporação, aí temos algumas situações a observar, né? Na empresa incorporada, você zera os saldos também, semelhante ao que aconteceu na fusão, né? Então a empresa que será incorporada, a empresa que foi comprada, que vai deixar de existir, zera seus respectivos saldos, e a incorporadora, naturalmente, aumenta os seus valores com os valores oriundos da empresa na qual ela investiu, na empresa que era incorporada. Né? Então a incorporadora vai debitar ativos e creditar passivos nos valores respectivos da operação de incorporação. E na cisão, a empresa cindida reduz seus respectivos saldos patrimoniais. E aí, para reduzir, o processo de contabilização é o mesmo que fizemos nos casos anteriores, mas claro, na respectiva proporção de valor. Né? Então, por exemplo, trabalhamos nos nossos exemplos aí 25% de cisão, você vai debitar passivos, debitar as contas de PL, creditar ativos no percentual respectivo, né, no processo de cisão. E, por sua vez, a nova empresa faz o procedimento natural de abertura, debitando ativos, creditando passivos, creditando patrimônio líquido e com os respectivos ajustes aí das contas retificadoras quando necessário. Pessoal, então é isso, cisão, fusão e incorporação.
Você com certeza percebeu que não é difícil os procedimentos contábeis dela ainda, não tem nada de muito complexo nesse momento. As outras operações que fizemos foram bem mais longas, bem mais cansativas, envolveram muito mais cálculos. Aqui uma semana tranquila para vocês, portanto, tá? Então, 29/4, esse vídeo está sendo disponibilizado para vocês. Temos também encontro síncrono pelo Skype, tradicional, né, às 19 horas. E na semana seguinte, dia 6 de maio, começamos um outro tema ali, que é o último tema, inclusive, da nossa disciplina, que vamos trabalhar todo mês de maio, que é conversão para moeda estrangeira, conversão das demonstrações contábeis para moeda estrangeira. Sempre vale lembrar aí, não esqueça de entrar no Fascículo Interativa, né, todo dia, para registrar sua presença. E também, aí, aproveitando, dia 29, né, vai ser disponibilizado o exercício referente à fusão, cisão e incorporação, que também vai pontuar para a nossa nota P2. Pessoal, muito obrigado por ter vindo conosco até aqui. Até a próxima semana.